Sejam todos bem-vindos no poderoso nome de Jesus, para que possamos aprender um pouco mais da palavra de Deus. Amém? Hoje, amados, nós vamos ler na palavra do Senhor os Salmos 19. Amém? Vamos aprender um pouco sobre os Salmos 19 e nós vamos começar pelo versículo 7. Salmos 19, no versículo 7, diz assim, amados: A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e torna sábios os inexperientes. Amém? A palavra do Senhor, ela é perfeita, amados. Não tem como ser questionada. E tudo que o Senhor diz e fala para nós é para o nosso bem. E uma das coisas que o Senhor nos ensina é fugir do pecado. Por quê, amados? Porque o pecado é a razão de todo o sofrimento da humanidade. O pecado, ele bloqueia o acesso a Deus. O pecado impede a vida do cristão de progredir e dar fruto. O pecado é o grande vilão que nos faz sofrer, que nos leva muitas vezes às enfermidades, traz enfermidades sobre a nossa vida, né? Então, amados, a palavra do Senhor, ela diz o quê? Que nós devemos fugir do pecado. Por quê? Porque é prejudicial. Então, uma vez que nós aprendemos que tudo que Deus fala para nós é para o nosso bem e que a Bíblia, a palavra de Deus, ela é perfeita e ela nos dá autoridade pelo sangue de Jesus a vencer o pecado, então, amados, a nossa vida começa a mudar. Amém? Porque o pecado, amados, ele é como se você fosse um balão, uma bexiga. Quando solta você, você tem que voar para o céu. Amém? Nós somos cidadãos dos céus. Agora você veja bem, se você pegar uma bexiga e você amarrar aquela bexiga que se enche com aquele gás hélio, quem já viu falar do gás hélio? Aquele gás leve que você enche a bexiga e ela sai voando. Amém? Mas se você amarrar nela uma pedra, ela não vai conseguir subir, porque aquela pedra vai segurar ela. Assim é o pecado, faz na vida do ser humano. O Senhor nos alerta que temos que nos arrepender dos nossos pecados, andar em santidade e arrependimento. Por quê? Porque senão no dia do arrebatamento, nós não vamos subir. Porque o pecado vai nos segurar, vai nos aprisionar. Antigamente, quando nós assistíamos desenho, você lembra lá na prisão americana que eles colocavam aquela bola de aço na perna do presidiário e algemava na canela? Para quê? Para tirar a força da pessoa, porque mesmo que aquela pessoa conseguisse fugir da cadeia, da prisão, ela não iria conseguir ir muito longe, porque ela ia se cansar, ela ia se fadigar. Se ela fosse pular um muro, ela não ia conseguir, porque ela tinha que levar aquele peso. Então, assim é o pecado na vida do cristão, é um peso. Amém? Impede o cristão de progredir, impede o cristão de prosperar. A prosperidade, amados, não é só dinheiro. A prosperidade é todo o sentido. A prosperidade significa o quê? Crescimento. Crescimento espiritual, crescimento familiar. Amém? Crescimento na sua vida, crescimento nas suas orações, crescimento na sua comunhão para com Deus. Amém? Então, amados, essa palavra que o Senhor nos dá, e aqui também ele frisa que o testemunho do Senhor são dignos de confiança. Porque você vê que o próprio Deus desceu na terra, o Senhor Jesus desceu aqui e ele cumpriu a sua própria palavra. E ele desceu em carne, ele nasceu aqui em carne e ele veio. Ele só era santo, é santo. Amém, amados? Não era como nós, nascido do homem. Por isso que o Senhor Jesus nasceu do Espírito Santo, porque o Senhor Jesus
é santo, 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 3 vezes santo. Desde o seu nascimento ele é santo, puro, porque o Senhor Jesus não poderia ter nenhum pecado, porque senão ele não poderia levar os nossos pecados, teria que ser o Cordeiro Santo. E assim foi o Senhor, e levou os nossos pecados. Amém? Então, essa palavra, ela dá sabedoria ao inexperiente. Então você vê que a gente, sem a palavra de Deus, sem a instrução do Senhor, a gente é um inexperiente, é um tolo. Mas quando nós aprendemos a palavra de Deus, então, amados, passamos a ser homens e mulheres de Deus. Amém? E no versículo 8 diz assim: os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Então, amados, quando nós entendemos o poder do sangue de Jesus sobre a nossa vida e nós conseguimos ser libertos pelo sangue de Jesus do pecado, então aquele peso vai sair da nossa vida. E uma vez que o pecado sai da nossa vida, amados, vem o que? A alegria da salvação, a esperança de estar no céu com o Senhor. Amém? A esperança, aí aquela tristeza, não sei se os irmãos já passaram por algum momento, sabe aquela tristeza de, às vezes você pensar que um dia a morte pode chegar e você não sabe o que vai acontecer com você? Então você passa a ter certeza que agora a sua vida não vai acabar aqui, mas você vai ter uma eternidade toda pela frente e que você precisa se preparar para o reino de Deus, para o arrebatamento. E quando você começa a se preparar, então vem aquela alegria no seu coração, porque até então, quando a gente era inexperiente, a gente pensava que morreu, acabou, ou ia para qualquer outro lugar, mas não tínhamos a noção que nós iríamos viver com Deus, que os nossos pecados foram pagos na cruz do Calvário. E agora só basta nós mantermos a nossa vida reta diante de Deus. Amém? E aí diz assim no versículo 9: o temor do Senhor é puro. Então, amados, quando nós tememos ao Senhor, esse temor é puro, é santo. Porque quando nós tememos ao Senhor, nós o colocamos como o nosso único Deus, o Altíssimo, o Todo-Poderoso. Amém? Quando nós tememos ao Senhor, então nós entendemos que Ele é tudo. Ele é o Criador. E aí, quando nós vemos as coisas desse mundo, as coisas desse mundo já se tornam vergonhoso. A gente tem vergonha do que a gente viu, do que a gente estudou no passado. Quando a gente era criança, os professores falavam para nós que nós viemos do macaco. Hoje você olha e fala assim, que absurdo. Se nós tivesse vindo um macaco teria que ser superior a nós. É ou não é verdade? Então, amados, você começa a ver que nós fomos enganados o tempo todo. Quantas mentiras nos falaram para nós. Olha para você ver, nos enganaram, falaram que o homem pisou na lua. Uma grande mentira. Até hoje o homem não conseguiu ir até a lua e não consegue. Você vê, se ele tivesse pisado na lua lá em 1960, 70, hoje a gente iria para a lua como a gente vai para qualquer lugar do Brasil. Não é verdade? Então, é tanta mentira, amados. Nós descobrimos que fomos enganados o tempo todo. Que o diabo, desde lá do jardim, tem enganado a humanidade. Tem colocado a humanidade contra Deus. Tem colocado o ser humano na contramão. Por que, que a gente não vai para frente muitas vezes? Por que, que muitos cristãos não conseguem progredir? Porque acredita na serpente. Acredita na mentira da serpente. A serpente fala, santo é só Jesus. Não, amados, você também pode ser santo. Pelo sangue de Jesus você pode se tornar uma pessoa pura. Uma pessoa totalmente serva e servo do Senhor. Amém? Você tem poder, o Espírito de Deus está sobre você, está sobre mim. Mas nós precisamos entender e crer nisso. Porque se o Espírito de Deus vive em mim, vive em você, então o próprio Deus está em você. Então, você vê quantas pessoas ela se deixa dominar por pecados tão
tão repugnantes, tão simples, coisas assim, escravizante, sendo que você tem o poder de Deus dentro de você. Uma certa ocasião, o Senhor Jesus estava pregando e ele falou assim: olha, se o Filho, que era o próprio Senhor Jesus, vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres. Aí aquele povo chegou e falou: Senhor, me desculpa, mas nós nunca fomos escravos. Nós sempre fomos livres. Somos filhos de Abraão. Nunca nos curvamos a ninguém. O Senhor Jesus diz: o ser humano ele é escravo daquilo que o domina. Então quer dizer, se o pecado te domina, você é escravo do pecado. Amém? Se o mundo te domina, você é escravo do mundo. Ele não estava falando na escravidão física, mas na escravidão espiritual. Você vê quantas pessoas que não é escrava de um vício, quantas pessoas não é escravo de uma ganância, de uma mágoa, de um ressentimento, que não deixa essa pessoa progredir. Por quê? Há um bloqueio. O pecado bloqueia a luz de Deus de vir sobre nós. O exemplo é, você imagina um painel solar. O painel solar, a luz do sol bate nele e ele transforma aquela luz em energia. Não é verdade? Agora, se o painel, com o decorrer do tempo, ele for se sujando e for criando uma crosta e ele impedir, bloquear aquela sujeira, bloquear a luz do sol de bater naquele painel solar, ele não vai gerar energia, porque a luz não vai penetrar nele. Assim é nós, amados. Se nós não formos limpos, purificados pelo sangue de Jesus, a luz de Deus não vai penetrar no nosso coração. Nós precisamos fazer uma limpeza. O sangue de Jesus faz uma limpeza no nosso coração, na nossa mente. Amém? Nos purifica e nos dá a oportunidade de buscarmos a Deus. Dá a oportunidade do Espírito de Deus viver dentro de nós. Amém? Aí diz assim, né? As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas justas. E o versículo 10 diz assim: são mais desejáveis do que o ouro, do que o muito ouro puro. São mais desejáveis do que o mel, do que as gotas do favo. Amém? Então, quando você é liberto do pecado, quando você nasce de novo, e você é uma nova criatura em Cristo Jesus, então as coisas celestiais passam a ter valor na sua vida. Então você começa a desejar as coisas celestiais mais do que a riqueza terrestre, mais do que qualquer coisa aqui debaixo do sol. Então o salmista, depois que ele aprendeu, porque você vê que o salmista Davi, ele pecou contra o Senhor. Ele adulterou, ele mandou matar Urias. E quando ele entendeu que dentro dele havia uma natureza terrena, uma natureza carnal, e ele precisava mortificar essa natureza, que havia dentro dele e dentro de cada um de nós um monstro chamado natureza do pecado, e que essa natureza tem que ser dominada através da natureza de Cristo. Então, amados, ele entendeu, aí ele mudou de vida. Aí ele passou a ser um homem quebrantado, um homem dedicado a buscar a presença de Deus. Um homem que quando ele olhava para o pecado, ele tinha ódio do pecado. Porque se você for ver a vida de Davi, depois que ele cometeu o pecado, aquele pecado foi sobre a vida dele até o fim. A família dele foi destruída. Você vê que o próprio filho, né, pegou suas esposas na frente do povo. Quer dizer, ele colheu tudo que ele plantou, amados. Mas ele mudou. O coração de Davi mudou. E ele entendeu a gravidade do pecado. Porque até então ele não sabia que a natureza do pecado, se você não andar na presença de Deus, se você não tiver a presença de Deus dentro de você,
ela vai te dominar. Ela vai te dominar. A lascívia vai dominar. O desejo mal vai dominar. A ganância vai dominar. E você vê que a natureza do pecado, amados, ela já nasce. Por isso que Davi diz: em pecado concebeu minha mãe. Você vê que a criancinha pode ser novinha, pode estar, não nem entende o que é o pecado. E você fala para ela assim: ó, não pisa na água. Ela vai lá, aí que ela vai pisar. Se você fala, não põe a mão no fogo, ela vai colocar a mão no fogo. Por quê? A natureza do pecado já nasce dentro de cada um de nós, amados. Devido ao pecado de Adão, essa natureza foi transferida para cada ser humano. E a gente cresce, essa natureza continua dentro de nós. Você vê que às vezes você está pensando nas coisas boas, nas coisas do céu, mas sem querer passa um pensamento. É ou não é verdade? Às vezes você vê alguma coisa assim, sem querer, começa a querer haver dentro de você uma cobiça, uma inveja. E se você não tiver a presença de Deus para que você venha ter o domínio sobre a sua carne, sobre a sua natureza terrena, a natureza terrena vai te dominar. Então, nós somos dominados pela natureza de Cristo ou pela natureza do pecado. Amém? Vai depender do grau de espiritualidade de cada um. Por isso, nós temos que ter o coração aquebrantado na presença de Deus. Um coração como uma criança. E então, amados, nós temos que entender uma coisa. O cristão tem que entender uma coisa. Para nós que somos nascidos de novo, o passado não pode existir mais. Amém? O que passou, passou. Se alguém nos ofendeu, alguém fez alguma coisa para nós, temos que perdoar e esquecer. Amém? Só vamos lembrar das coisas boas. Vamos tirar, remover do nosso coração toda a amargura, tudo aquilo que, se você lembrar que te ofender seu coração, você tem que limpar seu coração. Amém? E o cristão também não tem o amanhã, porque o amanhã pertence a Deus. Mas como que nós temos que fazer, amados? Viver cada dia como se fosse o último dia da nossa vida. Amém? Tomando cuidado, viver cada dia, fazer o melhor. Você tem que acordar de manhã sorrindo. Por quê? Você acordou vivo. Aleluia. Amém, amados? Não é acordar com tristeza. Não. Ai, que dia, eu tô cansado. Não. Tem que já acordar, já dar um sorriso e falar: glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mais um dia que Ele me permitiu viver nessa terra. Então eu tenho que aproveitar esse dia. Então você já tem que sair e já fala bom dia para a pessoa. Se ela não quer responder, se ela está mal-humorada, você não vai ligar, você vai fazer a sua parte. Amém, amados? E sai e não vai deixar nada te entristecer. Não importa o que vai surgir naquele dia, nada vai poder tirar a presença de Deus de dentro do seu coração. Amém? E você vai, se você tiver a oportunidade de falar do amor de Deus, você vai falar. Amém? Você vai vigiar os seus olhos. Você vai vigiar a sua boca. Você vai vigiar os seus pensamentos. E você vai pensar para você: hoje é o meu último dia aqui na terra. Eu tenho que viver da melhor forma possível. Amém, amados? Então você vai fazer isso, amados. E a sua vida vai se transformar. Vamos viver um dia de cada vez. As preocupações do amanhã, deixa para lá. Cada dia cabe às suas preocupações. O que passou, passou. Se foi bom, continua fazendo. Se foi ruim, se arrependa e não faça mais. Amém? Então, esse é o jeito cristão de viver, amados. O próprio Senhor Jesus diz: não vos preocupeis com nada, nem o que você vai vestir. Se você não tem comida em casa, não se preocupa. Deus vai prover para você. Amém? Não importa o que seja. Ah, eu estou com dificuldade, eu estou precisando de saúde. Eu estou enfermo. Busque o Senhor, mas não se preocupa. Amém? Viva aquele dia com alegria. Alegre o seu semblante, alegre o seu coração, porque o Espírito de Deus vive em cada um de nós. Amém? Aí diz assim o versículo 11: por elas o teu servo é advertido. Há grande recompensa em obedecer-lhes. Então, é a palavra de Deus. Você vê, cada dia que nós viemos aqui,
A palavra de Deus nos adverte, não é verdade? Nos leva para frente, nos anima, nos ensina coisas novas. Então, a palavra, aqui o salmista está dizendo, né? Que essa palavra adverte. Olha lá, por elas o teu servo é advertido. E há grande recompensa em obedecer. Quer dizer, a recompensa, amados. Nós apenas temos que obedecer a palavra. E a recompensa é o Senhor que vai dar, sem interesse nenhum. Amém? Obedecer porque é o melhor, amados. Obedecer a palavra de Deus é o melhor para a nossa vida. Não tem coisa melhor do que obedecer. Porque você vê que Adão e Eva desobedeceu, olha a tragédia que aconteceu. Se não fosse o Senhor Jesus passar pela cruz, derramar o seu sangue precioso por cada um de nós, amados, nós iríamos direto para o inferno, não teria salvação para nós. Mas o Senhor Jesus nos levou novamente para o jardim. E hoje eu e você tem a oportunidade que Adão teve de escolher a árvore do conhecimento do bem e do mal ou a árvore da vida. Amém? Então vamos escolher certo, amados. Vamos escolher Jesus, porque Jesus é a árvore da vida. Amém? No versículo 12 diz assim: quem pode discernir os próprios erros? Observem dos que desconheço. Então aqui você veja bem, nós, amados, muitas vezes não conseguimos discernir os nossos próprios erros e muitos pecados. Por quê? Porque às vezes, amados, nós pecamos e acabamos nem sabendo que aquilo é pecado. Não conseguimos discernir os nossos próprios erros. Então aqui o salmista ele pede o quê? Absorve-me dos que desconheço. Quer dizer, há pecados que nós nem conhecemos, que nós praticamos. Então ele está aqui, está pedindo perdão até pelo pecado que ele nem conhece que peca. Amém, amados? Porque é a preocupação de um homem de Deus é não pecar contra Deus. Está sempre puro, sempre em arrependimento, sempre em santidade. Amém? Aí diz assim, amados, no versículo 13: também guarda o teu servo dos pecados intencionais, que eles não me dominem. Então você vê que existe pecados intencionais. Há pecados que às vezes a gente tem a intenção de cometer. Às vezes é aquela coisa que puxa, mas nós precisamos pedir ao Senhor que nos ajude a vencer até mesmo os pecados intencionais. Amém? Todos os pecados temos que vencê-lo. E nós precisamos da ajuda do Senhor, do Espírito do Deus vivo. Amém? Então ele pede, Senhor, que nenhum tipo de pecado me domine. Amém, amados? Que eu não seja dominado. Por quê? Porque como nós vimos o Senhor Jesus instruir, todo homem é escravo daquilo que o domina. Se o pecado te dominar, então você passa a ser escravo do pecado. Amém? E o Senhor quer que sejamos livres para adorá-lo, para servi-lo, para que o nosso coração venha se alegrar, para que nenhuma angústia, nenhuma mágoa, nada venha aborrecer o nosso coração. Amém? Aí diz assim, amados: então serei íntegro e inocente de grandes transgressões, que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, rocha e meu resgatador. Amém, amados? Então você vê que havia uma preocupação de Davi, até mesmo as suas palavras de agradecer a Deus, as suas palavras de não transgredir contra Deus. Então, amados, temos que pensar antes de falar. Amém? Temos que aprender a ter paciência. Temos que aprender, amados, a buscar o Senhor todo o tempo, para que a nossa cabeça não fique embaraçada. Nós precisamos viver um dia de cada vez. Amém? Um dia de cada vez, procurar fazer o melhor cada dia que nós vivemos nessa terra. Então nós temos que aprender o quê? A valorizar o tempo de vida que Deus está dando para nós, amados. Chega de murmuração,
Chega de tristeza. Vamos nos alegrar no Senhor. Se você está enfrentando algum problema, vamos pedir ao Senhor que tenha misericórdia de nós e falar: Senhor, me ajuda a te servir, me ajuda a fazer a sua vontade. Amém, amados? Porque o Senhor, Ele quer o melhor para cada um de nós. Então, amados, vamos colocar em prática. Vamos aprender a viver um dia de cada vez e viver um dia cada vez melhor. Amém? Vamos nos alegrar na presença de Deus. Sabe por quê, amados? É muito pouco tempo que nós iremos passar aqui nessa terra. É muito, muito curto demais. Não vale a pena perder tempo com mágoa, com discussão. Não vale a pena, amado, a gente se entristecer pelas coisas aqui da terra. Vamos nos alegrar no Senhor. Amém? Constantemente. Que os amados possam refletir sobre isso, amados. Vamos amar o Senhor cada dia mais. Vamos amar a sua palavra. Vamos ler a palavra do Senhor. Vamos dedicar ao Senhor. Amém? Vamos nos arrepender. Vamos fazer como o salmista. Vamos nos preocupar de manter um coração limpo, uma alma pura para o Senhor. Porque não sabemos o dia nem a hora que o Senhor voltará. E também não sabemos qual vai ser o nosso último dia aqui na terra. Não é verdade? De qualquer forma, temos que estar preparados. Porque a eternidade não é aqui. Aqui é só uma passagem. Amém, amados? Que o Senhor abençoe a todos no poderoso nome de Jesus. Amém?